Quantas vezes você já prometeu que essa semana seria diferente? E quando chegou na quarta-feira, estava tudo igual. As suas metas, mais uma vez, foram deixadas de lado. Mais uma vez, você desistiu das coisas. Isso não é porque falta força de vontade, mas é porque você não aprendeu a como quebrar esse ciclo de sempre estar desistindo. Mas isso vai mudar hoje, porque eu vou compartilhar aqui um caminho prático com 5 ações que qualquer pessoa consegue aplicar no seu dia a dia. São ações que já me ajudaram muito a realmente ser constante no meu dia a dia. E se você é novo por aqui, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, sobre produtividade, sobre como vencer a procrastinação. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. E se você já é de casa, já sabe como funciona, se você está aqui se identificando com esse vídeo, já deixa o seu like. E também deixa a sua opinião no final do que você pensa a respeito do assunto. E um erro que muita gente comete é pensar que ser constante é algo que ou nasce com você ou você não consegue ter. Só que a verdade é que a constância é algo que nós aprendemos a ter no nosso dia a dia. É algo que nós precisamos treinar o nosso cérebro para realmente conseguir ser constante e não ficar desistindo das nossas metas, das nossas tarefas, daquilo que nós queremos alcançar para a nossa vida. E a primeira ação que me ajuda muito é ter um passo mínimo, porque vai ter aquele dia mais corrido em que o pneu do carro fura, é as chaves que você não acha, é o cachorro que fica doente. Sabe, tudo que tem de errado para acontecer parece que acontece num único dia. E aí você não sabe o que você faz, o que você deixa de lado, como que você resolve as coisas. É nesses dias que nós precisamos, principalmente desse passo mínimo, de uma pequena ação. Ao invés de ir para a academia e treinar uma hora inteira, você vai lá e treina 20 minutos. Ao invés de ler um capítulo inteiro, você lê 2, 3 páginas, e esse é um conceito aqui abordado nesse livro, inclusive, Micro Hábitos, né? O pequeno passo, o passo mínimo que você realmente consegue fazer sem depender de motivação, de vontade, que você realmente consegue nesses dias difíceis em que você não está bem, que está corrido, que às vezes você está até gripado, está doente. É nesses momentos que nós precisamos ser constantes, para não criar o hábito de estar desistindo daquilo que é importante para a sua vida. É por isso que no Guia da Rotina Produtiva, a gente sempre tem um plano para justamente saber o que fazer nesses dias difíceis, que é corrido, que a gente se perde realmente porque as coisas saem completamente do planejado, do nosso controle. Nós precisamos estar preparados para essas situações, para a gente conseguir encarar esses dias e não desistir das coisas. Porque nós precisamos ter muito cuidado quando nós desistimos, quando nós falhamos um dia, para não acontecer o segundo dia de falha. E essa é justamente a segunda ação que eu quero destacar aqui para vocês. Não falhe 2 vezes seguidas. Esse é um conceito abordado nesse outro livro aqui, Hábitos Atômicos. Porque quando você falha um dia, aí você falha 2 dias, aí você corre o risco de falhar 3, falhar 4, quando vê foi a semana inteira. E aí fica muito mais difícil você voltar. Quanto mais você falha, mais difícil é voltar. Porque o início, quando você quer começar algo, existe uma barreira, existe uma resistência muito forte para você dar o primeiro passo. E se você falhou vários dias seguidos, você precisa recomeçar. Por isso que é tão importante a gente não falhar muitas vezes, porque ser constante não é que você nunca vai falhar, mas é você voltar o mais rápido possível, porque é mais fácil você voltar logo do que você deixar dias, semanas, meses, porque você está ali, quando você está falhando seguidamente, você está desistindo aos poucos daquilo que você quer alcançar, dos seus objetivos. E aí, nesses momentos, eu gosto sempre de refletir o porquê eu estou falhando.
Quando eu estava ali finalizando o guia da rotina produtiva, teve vários dias corridos, era muita coisa para fazer, tinha coisas que saía completamente fora do controle, apareciam coisas que eu não tinha imaginado que eu precisava resolver. E é nesses dias que muitas vezes a gente falha com outros hábitos. E teve dias que sim, eu abri mão das minhas leituras para conseguir concluir o guia da rotina produtiva. E aí eu comecei a avaliar por que eu estava falhando em relação à leitura. Se era por algo realmente importante ou era por algo supérfluo que não tinha importância na minha vida. Isso também faz diferença, você entender o motivo de você estar falhando. E aqui que entra um ponto importante, você ter clareza em relação às suas prioridades. Quais que são as tarefas mais importantes, quais são as tarefas secundárias, quais são as tarefas que você pode sim, uma vez ou outra, abrir mão para você retomar no dia seguinte? Porque nem sempre nós vamos conseguir dar conta de tudo. Existem dias em que as coisas, né, saem fora do controle, que saem fora desse planejado. Às vezes a gente consegue sim dar esses passos mínimos, mas tem dias que as coisas saem completamente fora do controle. E aí vem aquela situação que realmente exige que você abra mão de uma coisa ou duas coisas, porque o tempo é escasso. Então nós precisamos ali saber como que nós vamos aproveitar melhor o nosso tempo, em quais tarefas que nós vamos realmente se dedicar. E aí entra a terceira ação que eu quero destacar aqui para vocês, que me ajuda muito, é ter um sistema que me ajuda a planejar a minha semana, que eu sei quando que eu vou fazer cada uma das tarefas e o quanto que ela é prioritária, para justamente eu estar preparada para aqueles dias mais difíceis. Lá no Guia da Rotina Produtiva, a gente sempre classifica as tarefas em 4 níveis. Prioridade alta, média, baixa e secundária. Geralmente, as secundárias são coisas que a gente pode sim abrir mão. Muitas vezes nós colocamos tarefas que não são tão necessárias na nossa lista, que são coisas que não impactam tanto na nossa vida, não impactam tanto nos resultados. Então, se acontece daquele dia difícil, eu preciso saber quais são as tarefas que eu posso abrir mão. Normalmente a gente começa abrindo mão das secundárias e se precisar abrir mão de mais alguma coisa, são as tarefas de prioridade baixa. Então ter essa clareza faz toda a diferença para manter constância, principalmente naquilo que é mais importante e mais significativo na sua vida. Porque sim, nós vamos ter esses dias onde nós não vamos conseguir dar conta de tudo. E se você realmente deseja ter uma rotina produtiva, ter clareza sobre suas prioridades e ter uma semana organizada, onde você sabe o que precisa fazer, mas sem se sobrecarregar, o Guia da Rotina Produtiva pode te ajudar nesse planejamento e nessa clareza em relação ao que realmente é importante e significativo no seu dia a dia. Inclusive, eu sempre deixo o link dele aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então, clica lá, confere mais informações no site sobre ele. Inclusive, ele está com preço de lançamento, que eu não sei por quanto tempo que nós vamos conseguir manter. E lá no site também tem os depoimentos de quem já está utilizando o Guia da Rotina Produtiva, onde eles relataram ali os resultados que conseguiram nas primeiras semanas. E a quarta ação que eu quero destacar aqui para vocês é algo que não só impactou na minha constância, mas impactou também na leveza, na minha qualidade de vida, que é abandonar o perfeccionismo. Eu tinha muita dificuldade em relação a isso, eu já fui uma pessoa muito perfeccionista, que passava ali horas e horas, semanas em cima de uma ideia, de um projeto, e não conseguia avançar. E quando nós somos muito perfeccionistas, nós temos muito mais dificuldades de dar o passo mínimo, sabe? De fazer só um pouquinho da leitura. A gente quer ler ali o capítulo inteiro. É mais difícil a gente aceitar um passo pequeno nos dias difíceis. Então, muitas vezes você acaba não realizando as coisas porque você quer fazer as coisas perfeitamente, você quer realizar as coisas no momento perfeito, só que esse tal momento perfeito não existe. A gente fica esperando ali a condição ideal e acaba não realizando aquilo que é importante. E eu tinha muita dificuldade em abrir mão desse perfeccionismo porque eu achava que eu precisava, então, ser aquela pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. Bem relaxado mesmo. Só que, com o tempo, eu descobri que existe um outro caminho, que é o caminho da excelência. Eu vou fazer
o melhor que eu consigo, com as condições que eu tenho no momento atual. Se eu consigo ler 3 páginas, eu vou ler 3 páginas. Eu não vou ficar me cobrando excessivamente por um capítulo inteiro, naquele dia que eu não consigo, que não tem tempo. E assim é com as demais atividades. Abrir mão do perfeccionismo abriu muitas oportunidades na minha vida, porque eu realmente consegui fazer mais coisas. Eu fui fazendo aos pouquinhos, pequenos passos nos meus projetos, porque antes eu queria resolver tudo de uma vez. Agora, quando eu abri mão do perfeccionismo, eu fui fazendo conforme eu conseguia. Eu fui melhorando com o tempo, aprendendo durante o processo. Isso me permitiu realmente mudar os resultados financeiros da minha vida. Então, é algo que não só em relação à constância, mas impacta em todos os aspectos da nossa vida. Aliás, se você sofre de perfeccionismo, deixa um comentário aqui embaixo, que esse é um assunto que a gente pode explorar aqui muito mais vídeos, então comenta aí se você gostaria de ter mais vídeos sobre esse assunto. E a quinta ação que eu quero destacar aqui é algo que muitas vezes nós subestimamos. Eu subestimava muito. Eu até fazia, mas não fazia tão seriamente, que é comemorar as pequenas vitórias diárias. Eu achava que, eu vou comemorar algumas vitórias, mas eu acabava comemorando aquelas vitórias maiores. Aqueles resultados realmente que eu consegui alcançar. Só que quando nós falamos em vitórias diárias, é você comemorar as pequenas coisas, não o resultado que você quer alcançar, mas o fato de você ir lá e fazer. É você comemorar o avanço que você teve no relatório, você comemorar as escolhas mais saudáveis que você fez, você comemorar ali o simples fato de você ir lá e fazer algo. Não é em relação ao resultado, porque quando nós comemoramos, nós estamos ali mexendo no nível da emoção. Quando eu comemoro algo, eu tenho aquela sensação de satisfação, de realização. Isso é uma sensação boa. Eu nunca vou querer repetir na minha vida algo que teve uma sensação ruim, algo que eu não gostei. Se eu peguei um pedaço de bolo lá na geladeira e eu passar mal comendo esse bolo, eu vou lá pegar mais um pedaço por acaso? Eu vou pegar e jogar o bolo fora, porque eu acho que deve estar estragado. A mesma coisa, se eu li esse livro aqui e talvez a leitura, ou aquele relatório que você tem que fazer, aquela tarefa chata, você pensa assim, poxa, é tão chato, fica difícil a gente repetir no nosso dia a dia. Só que se você comemora o simples fato de você ter feito, isso vai gerando essa sensação de satisfação, de realização, e você está todo dia ali comemorando. Ao longo de uma semana, um mês, você vai começar a associar aquela tarefa chata com algo um pouco mais prazeroso. Vai ficando mais fácil, você vai se acostumando cada vez mais, pegando o jeito por aquilo que você realmente precisa fazer. Então, você vai começar a criar, a consolidar um hábito na sua vida. E quando nós consolidamos um hábito, fica muito mais fácil ser constante, porque você não depende mais só da motivação ou da força de vontade. Você vai lá e faz porque você acabou trabalhando no nível da emoção, você acabou trabalhando, na verdade, no nível da sua identidade. Você está se tornando uma pessoa constante, você está se tornando uma pessoa comprometida. É isso que a comemoração faz. E quando eu entendi isso, fez toda a diferença. Esse é um conceito, na verdade, desse livro aqui, ó, Micro Hábitos. E foi um dos poucos livros que eu vi falar sobre esse conceito em relação à comemoração, o quanto que ela impacta num nível muito mais profundo. Eu achava que era só superficial, vou comemorar aqui porque é legal, mas não, ela tem um impacto profundo, porque você está treinando para ser aquela pessoa que vai lá e faz o que é necessário, para você não ser aquela pessoa que está sempre desistindo. Então você começa a treinar a constância através da comemoração. E ser constante não é ser perfeito sempre, mas é você conseguir fazer o passo mínimo nos dias que estão difíceis, ou quando você falha, você retoma o mais rápido possível. Lembra da segunda ação, não falhe 2 vezes seguida. Coloque isso em prática. Aliás, eu quero saber aqui, qual dessas 5 ações que você vai começar a colocar em prática aí na sua vida? Deixa aqui o seu comentário, eu gosto muito aí de saber
o que vocês vão aplicar, a opinião que vocês têm aqui sobre o vídeo e a forma como nós pensamos em relação à nossa vida, em relação aos nossos objetivos, faz toda a diferença para sermos constantes. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei mais sobre isso, onde eu abordei sobre os modelos mentais que nós adotamos, e eu vou deixar aqui do ladinho para você continuar assistindo. Clica aí que ele vai complementar esse vídeo. E se você chegou até aqui, não esquece do seu like e de compartilhar com um amigo para abençoar a vida dele. Bom, nos vemos no próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí porque eu estou preparando vários vídeos incríveis para as próximas semanas.